Olá, televidentes do programa Ecologia em Ação. Vamos presentear vocês hoje com a proximidade do outono. O outono traz para nós mais amenidade no sol, no clima, nos raios ultravioleta e nos infravermelho. E isso, para quem planta verdura na cidade, é muito importante. E no verão, pouca verdura na mesa, porque não dá para colher, o sol queima muito. E se colocar um sombreamento, uma sombrite, as plantas vão estilar bastante, ou seja, elas vão esticar muito e vão produzir, no caso do alface, poucas folhas. Mas para quem pretende e quem usa o seu jardim com uma horta, eu gostaria de dar algumas dicas de como preparar o solo, como selecionar uma boa muda hortícola e de que forma essa muda deve ser colocada no canteiro e que tipo de comida essa muda vai receber para que ela te possa retribuir qualidade, exuberância e ausência de agrotóxicos. Isso é muito importante. Nós, hoje, somos bombardeados por todos os lados por produtos químicos, por agrotóxicos, que certamente fazem bem para quem tem farmácia. Então, você come uma verdura, um alimento cheio de veneno, como consequência, o médico vai te receitar medicamentos, e esses medicamentos tu vai pagar muito caro, principalmente nos países do terceiro mundo, onde aquele pessoal reduzido dos agrotóxicos medicamentos são da mesma turma, vão te cobrar muito caro. Nossos governos sempre foram colocados de joelho, mas é um outro assunto que não cabe totalmente no programa de hoje. Então, eu vou mostrar aí para vocês algumas imagens sobre as hortas urbanas. Estão vendo aí as hortas urbanas, que são pequenos terrenos ou pedaços de imóveis abandonados, imóveis públicos, que a sociedade, que a Associação de Moradores de Bairro, requer o uso temporário para a municipalidade. Então, aquelas prefeituras que têm uma visão modernista, uma visão mais social, mais voltada para a simplicidade, mais voltada pelo bem-estar, qualidade de vida do cidadão, elas vão certamente programar muitos eventos, possibilitando da sociedade, do voluntariado, se beneficiar desses terrenos, plantando verduras. Muitos plantam, outros vêm colher, outros pagam, mas o objetivo é melhorar a qualidade de vida nas cidades, fazer com que o povo e os vizinhos se conheçam e produzam alimentos de qualidade. Então, é uma educação ambiental positiva, essa de produzir alimentos sem veneno, usando os materiais, os insumos, os adubos orgânicos produzidos pelas próprias famílias. E assim, aquele cara que vai buscar uma verdura, que planta um alface, que planta uma cenoura, que planta um couve, um repolho, uma berinjela ou um pimentão, ele traz da casa dele, da cozinha dele, aqueles restos de comida, aqueles restos de verdura, aquelas folhas que não foram utilizadas, e as traz para a horta pública, para a horta urbana. Então, é um tipo de horta que é no voluntariado, não tem muita organização, mas tem um coordenador daquele pedaço que toma conta, tem a chave do portão, para que os vândalos não estraguem tudo. Tem uma outra figura também urbana, que é a pequena horta urbana. Então, são pequenas hortas, em pedaços de terrenos, às vezes até instalada em praças públicas abandonadas, que o poder público não controla, que o poder público não faz a manutenção, as pessoas então montam hortas, pequenas hortas ali, para
se alimentarem corretamente. Mas são hortas abertas, sofrem o problema de vândalos, pessoas estragam o que os outros plantaram, e os cachorros urinam em cima, os moradores de rua urinam em cima também. Quer dizer, é algo assim não muito aconselhável. Para fins de educação social, é importante que você faça até uma horta numa praça abandonada. Aí o poder público se toca e passa a olhar aquela praça com outros olhos. O prefeito e os vereadores, eles ao passarem numa praça abandonada onde o povo está cultivando verduras, eles vão se envergonhar de ter pedido voto e não ter atendido no seu cargo de eleito a necessidade da sociedade em espaços públicos bem organizados e limpos. Então, essas pequenas hortas urbanas, elas têm uma finalidade muito restrita, por sinal, e sujeita a muita fragilidade. Já tem uma outra figura, que é a horta comunitária. São imóveis do Estado, do município, são imóveis que foram recuperados de ações judiciais ou tomados de traficantes que perderam os imóveis, e esses imóveis passam a ser utilizados pela sociedade, pelos moradores de bairro, que ali então implantam uma horta organizada, licenciada pelo município. E essas pessoas então se criam um consórcio e o terreno passa a ser dividido em pequenos lotes ou em canteiros. Então, cada participante daquele consórcio recebe um dote de terras provisório, não passa a ser proprietário, continua sendo do proprietário legítimo inicial, mas tem aquele usufruto daquele terreno para plantar verdura, para plantar comida de boa qualidade. Então, essas hortas comunitárias, nós temos em Joinville também uma horta comunitária muito interessante. Já passei há alguns anos atrás neste nosso programa Ecologia em Ação, onde mostramos para os telespectadores de que forma você pode chegar nessa horta comunitária na região norte, onde você poderá comprar e colher pessoalmente as verduras nos canteiros que foram plantados pelos participantes daquele consórcio. Você escolhe a verdura, colhe a verdura e paga. Colha e pague. É muito interessante isso, porque a sociedade vai ter sempre mais dificuldades daqui para frente para encontrar uma comida boa. Porque as mudanças do clima estão acontecendo, as chuvas estão caindo em curtos espaços de tempo, com muitos milímetros, a caso de 100, 150 milímetros de precipitação em uma hora. Isso é um dilúvio, e isso destrói toda a plantação de verduras. Aí muitas vezes é acompanhado por granizo e realmente as grandes plantações nos cinturões verdes das cidades, eles perdem quase que a totalidade daqueles alimentos plantados. Então, é importante que você tenha na tua casa, na vizinhança do teu bairro, um terreno baldio sendo utilizado como horta. É importante que você tenha ali uma fonte de alimentação saudável. Além de mais, é uma educação ambiental muito importante. Eu vou mostrar aí para vocês uma horta comunitária em Maringá, muito interessante. A horta é impulsionada, encorajada pela própria prefeitura. A prefeitura tem uma secretaria de agricultura que realmente busca os parceiros, os voluntários, e essa gente toda que eram vizinhos há muitos anos e não se conheciam. A partir daquele momento, naquela horta comunitária em Maringá, eles passam a fazer amizade, começam a mostrar solidariedade e começam a se doar
para o próximo. Então, isso é importante porque isso traz a paz social para a cidade, uma boa alimentação, uma troca de informações ambientais, alimentares, de regimes. As pessoas muito sedentárias hoje estão tendo muita massa corpórea, massa muscular, grandes volumes, porque lhes falta o devido exercício. E a horta comunitária, como essa de Maringá, ela oferece a oportunidade dos moradores de se movimentarem, de pegar uma enxada, de se abaixarem, de dobrar o joelho, de sujarem as mãos, de pegar sol nos horários corretos e de conversarem e trocarem tecnologias de plantio, de manutenção, de controle de pragas, de insetos, de doenças, e muitas vezes aí aparece também um engenheiro agrônomo voluntário que se oferece para assessorá-los dentro da tecnologia orgânica. É importante, assim, que você seja encorajado pelo teu prefeito, pelo teu vereador, pelo teu vice-prefeito, no sentido de que você tenha qualidade de vida fazendo exercícios na horta comunitária e se alimentando corretamente com produtos limpos, sem venenos. Está aí deixado para vocês, nesse primeiro bloco, um recado muito importante. O segundo bloco, nós vamos continuar com informações sobre uma horta que você poderá implantar na tua residência. Aguardem que eu já volto com mais informações importantes. Ecologia em Ação está voltando neste segundo bloco com um tema muito importante, que é o de qualidade de vida. É o tema que diz respeito à saúde tua, da tua mulher, dos teus filhos, dos teus netos, dos teus pais, dos teus parentes, dos teus vizinhos e dos moradores do teu bairro. Mas vou mostrar para vocês agora algumas indicações técnicas de engenheiro agrônomo que sou, com direito a falar e descrever esse tema. É a forma de como preparar o solo dos canteiros da horta. Então, você não chega lá simplesmente, pega uma enxada ou uma pá cortadeira, revira a terra e sai plantando direto as mudinhas sensíveis que você comprou numa empresa especializada que vende mudas hortícolas. Então, vou mostrar aí nas imagens de como se prepara esse solo da horta. Mas começando com um vídeo mostrando a compostagem. Toda a matéria orgânica do teu terreno, do corte dos gramados, do que lá na cozinha é refugado como folhas de verduras que não foram para a mesa ou que sobraram do almoço, restos de comida, inclusive carne, gordura, tudo isso você vai fazer um mix, uma mistura e vai colocar isso dentro da tua composteira. Então você vai formar composto orgânico. É uma matéria orgânica sólida, muito leve, cheirosa depois de estar decomposta, e ela se torna uma matéria-prima indispensável para que você possa colocar nos teus canteiros. E eu vou mostrar os meus canteiros, que são os canteiros da terceira idade, dos caras que estão com o cabelo branco e que estão com o joelho um pouco dolorido, não tem facilidade para dobrá-los mais. Então, os meus canteiros estão na altura do peito, onde eu tenho facilidade em preparar o solo, fazendo a mistura do solo com a matéria orgânica, com calcário,
e assim, e também com o churume que eu produzo numa outra composteira específica para solução alimentar biológica que eu forneço depois do plantio das mudas, como irrigação orgânica e adubo orgânico. Aí vou mostrar também para vocês como é que a gente vai peneirar o solo vegetal. O solo vegetal você encontra debaixo das árvores, debaixo de bosques, de capoeiras, onde a matéria orgânica que caiu durante os anos escureceu o solo e enriqueceu o solo com carbono, com matéria orgânica, com CO2, com outros elementos minerais, inclusive. Então, esse solo assim preparado, peneirado, vai para os canteiros. Você pode usar 50% de solo vegetal e o resto com matéria orgânica. Assim preparado o solo, eu vou mostrar para vocês como você faz a mistura do solo vegetal nos potes. Olha aí as imagens. São imagens que por si só se explicam e eu faço comentários para que você, além do que está vendo, do que os olhos veem e o coração sente, você também possa entender o que significa aquela forma de manusear o solo. Por que determinadas práticas hortícolas devem ser praticadas para benefício do vegetal e benefício próprio do consumidor que se alimenta daquela verdura. As imagens são bastante interessantes e elas explicam assim de que forma você pode se beneficiar com essas tecnologias baratas, simples, que independem dos adubos químicos. Você não precisa usar nessa horta orgânica adubos químicos, a não ser o calcário, que é um neutralizador da acidez do solo. Muitas vezes, com muita matéria orgânica, a acidez é muito baixa. O pH, a acidez do solo é muito baixa. Então, se você faz uma adição de calcário, você está neutralizando essa acidez, colocando cálcio como elemento básico que reaciona, tem reações químicas com os elementos livres do solo e transforma esse solo mais solúvel dos elementos minerais que ele contém, e a solubilidade desses elementos favorece a sucção pelas raízes desses elementos em benefício da planta. Vejam aí também como se faz a aquisição de mudas sadias para os teus canteiros da terceira idade. Você não pode chegar numa casa agropecuária qualquer, onde tem meia dúzia de potezinhos de mudas e vai comprar aquelas mudas ali. Você tem que ir num local específico, aonde você tem a oportunidade de escolher e de selecionar as melhores mudas que você vai adquirir. Você está comprando, você tem direito de escolher mudas sadias, mudas vigorosas, que você já sai com 2, 3 semanas na frente do que se você comprar uma muda muito pequena fora de época de plantio, de replantio. As imagens eu estou mostrando de canteiros de isopor, onde existem as mudas sadias, as mais variadas espécies, você pode adquirir em casas especializadas. Já eu me abasteço de uma loja, de um comerciante de mudas de longa data, sei da qualidade da oferta dessas mudas, tem dado certo na minha plantação, na minha horta, tenho feito boas colheitas, exemplares fantásticos, porque a semente foi comprada numa origem boa e de boa qualidade. São sementes selecionadas.
Então você paga às vezes até um pouquinho mais pelas mudas, mas mesmo assim qualquer compra de mudas não passa de R$5, 5, 6, 7 reais. Não compre demais, compre cada 2 semanas 20, 30 mudas no máximo de alface, ou de rúcula, ou de outras espécies de rápido crescimento, para que você não desperdice espaço e depois todos aqueles alfaces que você plantou, eles amadurecem quase que no mesmo tempo. Então faça plantios de 2 em 2 semanas para você ter um abastecimento de verdura de 2 em 2 semanas. Sempre do tamanho certo, sempre não maduras demais ou novas demais. Veja aí como é que a gente faz o plantio do alface. É um outro vídeo interessante. Os cuidados que você tem, olha o espaçamento, não plante muito junto, que o alface realmente, a alface americana, por exemplo, ele precisa de espaço. São quase que 2 mãos fechadas, um pouco mais de 2 mãos fechadas, assim, ó, para uma cabeça. Se você plantar muito perto, logo um encosta no outro e o crescimento fica prejudicado. E não esqueçam da irrigação. A água da chuva é a água mais saudável que as plantas desejam. Águas tratadas com cloro do encanamento das cidades não são águas muito indicadas, porque elas têm elementos que intoxicam e prejudicam as plantas. As plantas ficam amareladas, ficam meio enfesadas por causa do cloro e de outros elementos colocados nas águas potáveis das cidades. Mostro aí também para você um vídeo sobre o plantio da rúcula. A rúcula é uma planta que é muito desejada hoje em dia. Ela tem um sabor um pouco amargo, mas se a cerveja não fosse amarga, também não teria tantos bebedores. Mas você tem que olhar mais para a saúde, como aquilo que o teu organismo pede. Não porque ele é doce, porque ele é salgado, porque ele é macio, não, porque ele é nutritivo, ele contém elementos naturais de uma verdura que você colheu às 9 horas e no almoço você está se alimentando dela, geladinha, vai fazer o tempero no momento só que você vai se alimentar, não tempere antes que você estraga uma folha de alface, certamente, da rúcula e de outros vegetais, folhas. Então fica aí as imagens das verduras colhidas nos canteiros verdes. É uma felicidade você ter uma mesa colorida de tomates que você plantou sem veneno, de cenouras, de berinjelas, pimentão amarelo que está R$20 o quilo, você está produzindo pimentão amarelo a baixíssimo custo e você fez aquele exercício se movimentando, perdendo a barriga, dormindo bem e o teu intestino funcionando como se você tivesse 15 aninhos somente. O programa Ecologia em Ação vai assim encerrando e se colocando à disposição daqueles telespectadores que desejarem contatos com mais detalhes das hortas comunitárias, das hortas urbanas, da tua horta particular de casa e dos canteiros da terceira idade. O telefone está aí no rodapé do vídeo, faça contato comigo, não se esqueça, porque nós realmente temos uma satisfação muito grande de ajudar as pessoas que sabem e que desejam se ajudar também para viver qualidade de vida. Não adianta ser velho e ser doente. Tem que ser idoso, terceira idade, com saúde. Fica aí o recado para vocês. Até o próximo programa.